Ô, Berkeley, entrando um pouco mais na tua participação nisso aí tudo, como que foi o teu batismo de fogo lá? Primeiro Caramba, dia no assim, front. eu não gosto nem de falar, né? Muito. Porque parece que a gente tá querendo se engrandecer. Teve gente falando que eu fui pra guerra pra ficar famoso. Mas porra nenhuma, meu irmão. Não precisa dessa merda, não, cara. Ficar famoso, conhecido. Nunca fui com a intenção de ganhar fama, sucesso Até de porque nada. nem se imagina que alguém vá pra uma guerra Pra buscar isso. fama, porque a fama do pós-mortem É. é porque é bem capaz de uma guerra no início, uma guerra tão intensa. E olha, vou ser bem franco, tá? Se eu soubesse da repercussão toda que ia dar, eu nunca teria ido ao primeiro podcast que eu fui. Nunca. Então, lado ruim, a gente não teria se conhecido, a gente não estaria aqui agora e etc. Mas eu nunca teria ido a nenhum podcast, se eu soubesse o tamanho da repercussão que ia dar. Porque eu imaginei na época que seria um podcast militar no meio de um podcast que fala de assuntos policiais. Então, o que eu pensei? Ah, vou lá, vai ser mais um ali no meio, então é um assunto. Eu tinha acabado de voltar da Ucrânia, então minha mente ainda estava muito presa naquela sensação de lá. Só que, meu irmão, o troço foi um boom, né? Muita visibilidade e a minha intenção não era essa. E tem gente pra tudo, né? Só quer ficar famoso e não sei o quê. Teve gente falando que eu fui pra Ucrânia para depois ficar vendendo curso. Mal sabem eles que eu não sou mais instrutor de tiro, não dou mais instrução. Desde que eu voltei da Ucrânia, eu só cumpri a agenda, ou seja, eu dei os cursos que já estavam agendados um ano antes. Eu sempre trabalhei dessa forma, né? No final do ano eu monto uma agenda prévia para o ano que vem. E essa agenda vai sendo alterada conforme a necessidade. E teve gente dizendo, esse aí foi para a Ucrânia para depois que voltar para o Brasil ficar famoso vendendo curso. Eu nem instrutor de tiro eu sou mais. Então, como falam Você vai besteira. ter, o Rio você vai ter. Tem gente que fala que eu montei o podcast para depois fazer um OnlyFans. Entendeu? É sério, velho? Porra nenhuma. Vou ganhar um tostão com isso. Vai lá, fala que eu vou no banheiro rapidinho. Fica à vontade. Teve gente falando que eu fui para a Ucrânia e fui instrutor. Nunca dei uma instrução na Ucrânia. Mas tu vê como tem gente que fala besteira. Não, esse aí foi para a Ucrânia para se tornar instrutor. Nunca dei uma instrução de nada. E não foi nem falta de oportunidade. Porque eu estava no centro de treinamento, eu poderia fazer o que eu vi muita gente fazer. Na primeira semana que bota o pé lá, bota os coleguinhas para ficar fazendo movimentaçãozinha daqui para ali com o fuzil e ficar tirando onda, falando aqui, dei instrução lá na Ucrânia, fui instrutor. Nunca me atrevi, nem quero, nem queria. E para ser honesto, meu amigo, eu já estou cansado da instrução. 15 anos dando aula, para mim foi até uma lavagem cerebral, meu irmão, lavar um pouco e tirar da minha mente a aula em si. Porque aqui no Brasil, atualmente, ainda mais nesse momento que a gente vê agora, nem vale a pena. E ninguém valoriza, ainda tem isso. Ninguém valoriza um instrutor de tiro aqui no Brasil, cara. Enfim, não vou entrar nesse mérito. O meu primeiro contato lá, vamos dizer assim, né? Tá no livro. Quem quiser, bota a imagem do livro aí, ó, fazer uma propaganda. Ajuda o amigo. Como é que o cara compra esse livro? Ele vai ter algum site? Bem lembrado. Amazon. Tá lá na Amazon, tá sendo lançado amanhã. Teve o pré-lançamento, né? Nós fizemos no Clube Gunner, aqui na Barra da Tijuca. Estive lá. Porra, foi lá com o Pimentel. Essa era pra ter também. Aí mandei Foi teu uma livro vez, lá, aí, tá ó. com uma dedicatória. O Pimentel falou que. Ih, não vou falar. Falou que não tinha figurinha, mas tem, Mas rapaz. tem umas figuras, né? Olha, eu gosto de ler as figuras do livro, né? Mas esse aí quase não tem. E o book, né? E o book é a editora. Quem quiser entra na Amazon, faz o pedido, eles vão mandar pelo correio para você. E algumas histórias estão bem detalhadas aí. É óbvio, muita coisa a gente não lembra, mas quando a gente para escrever um livro, né, acaba lembrando de riqueza de detalhe e tem mais tempo para isso. E voltando, né? Batismo de fogo está bem descrito aí. Mas a minha primeira missão, vamos dizer assim, na Ucrânia, eu fui como voluntário. Não era nem para eu ter ido. Fomos eu, o Lobo e o Francês, né? Eu estou usando os codinomes deles aqui, para não expor a identidade pessoal deles. Tinha um grupo de estrangeiros lá. Uma parte desse grupo estava indo embora por motivos que eu já nem me recordo muito bem. E chegaram na nossa casa lá, que a gente ficava alojado, e falaram, cara, precisamos de 3 voluntários para integrar um grupo. Um grupo misto, americanos, poloneses, tinha de tudo ali. E fomos voluntários, né? Eu, o Lobo e o Francês. E ali foi o primeiro bombardeio que a gente tomou. Tá no livro isso. Quem quiser depois comprar, vai ler, vai ver com riqueza de detalhes. Ali nós pegamos uma ofensiva do exército russo. Naquele momento ali,
A Rússia estava fazendo uma mega operação para avançar sentido Kupiansk. Observa que eu estou falando um monte de coisa, mas eu não falo o nome da cidade que eu estava, né? Até por uma questão de preservação. Mas era ali, no Oblast ali de Luhansk, um pouco bem mais ao norte. E naquele dia a gente viu de tudo um pouco, né? Na noite que antecedeu, teve observação do exército russo. No dia seguinte, teve a mega operação deles. A operação deles começa com o lançamento de morteiro, marcando posição, morteiro incendiário. Teve gente, cara, falando aí, porque eu disse que o morteiro passou a 2 palmos da minha cabeça. Cara, deixa de ser retardado, isso é forma de expressão, né? Isso é uma maneira de dizer. Entendeu? Que só quer falar mal dos outros e criticar. E, meu irmão, é impressionante. Eu já tô meio de saco cheio dessas coisas. E aí teve um cara falando, se o morteiro tivesse passado a 2 palmos da sua cabeça, você estava morto. Isso é forma de expressão. Na verdade, eu mesmo nem vi o morteiro. Eu estava entrando numa trincheira e o lobo que estava dentro, foi ele que me falou, João, o morteiro passou, meu irmão, a 2 palmos da tua cabeça. Forma de expressão, né? Passou por trás de mim, que ele quis dizer. Uhum. Passou e bateu atrás. E eu considero ali, especificamente, eu tive muita sorte. Porque bem atrás da minha posição tinha um morro de terra. Acredito eu que até o pessoal que estava cavando a trincheira foi jogando aí, então criou um montinho de terra. E foi justamente onde esse morteiro bateu. Estava uns 2 metros para trás, né, uns 2, 3 passos para trás de mim. Então aquele morrinho de terra, o morteiro bateu ali e acabou segurando todo o estilhaço que era para ter vindo em cima de mim. Então eu entrando ali, aquela explosão enorme. Então assim, ali foi o começo, né? E dali para frente, cara, foi o dia inteiro. Está descrito em riqueza de detalhes no livro. Muitas explosões, com lançamento de granada AGS-17, que são de 30 ou de 40 milímetros. Artilharia macetando o terreno. Naquele mesmo dia teve ataque de helicóptero. Se o francês ou o Lobo estiverem assistindo, eles vão lembrar do que eu estou falando aqui. Tinha uma mulher no nosso grupo, né, uma galesa, e ela gritando, né, avisando, helicóptero. O helicóptero passou por nós e atacou uma posição que ficava bem próximo da nossa, que era uma parte um pouco mais elevada. Nossa posição ficava a 230 metros do nível do mar. E tinha uma elevaçãozinha, né, um vale, uma elevação ao lado, um pouco mais à frente, que ficava a 280 metros. Então era um ponto mais alto que a gente conseguia ver. E foi ali, assim, foi um local de perdas enormes, né, essa posição. Inclusive eu relato até o resgate do ucraniano no livro, né? E era nessa posição, principalmente, que os helicópteros lançavam os rockets dele quando passavam. Mas a linha de frente que a gente ocupou como um todo, assim, se a gente for comparar com outras cidades, do tipo Bakhmut foi a mais famosa. Mas por que foi a mais famosa? Por causa do grupo Wagner. É um grupo mercenário, privado, totalmente desvinculado do exército russo, e estava ali lutando pelo exército russo, e tomou a cidade. E eles acabam tendo uma certa vantagem em relação ao próprio exército, que é pular a burocracia. Porque no exército, para você fazer qualquer movimento, qualquer pedido de recurso, existe uma cadeia hierárquica, né? Esse pedido tem que subir, chegar lá em cima, se o cara não concordar, não. Aí ele pergunta para o fulano lá embaixo por que ele quer isso. Aí, essa horda vai descendo, e o tempo vai passando, e a guerra vai desenvolvendo, o conflito vai andando. E quando você tem um grupo privado, você pula isso. Eu preciso disso. Fulano, me manda não sei o quê. E o troço vem, chega. Então, chamou muita atenção, né? E, como eu disse no começo, não é o único. Tem hoje relatados mais de 100 grupos mercenários que trabalham para a Rússia lutando na guerra da Ucrânia. Mais de 100.